O que que acontece? O conselho é uma vaga de trabalho, Sim, e aí entra naquilo que a gente conversou, né? Que sim, não dá para você ir para lá só para você ter um emprego, sim. porque é uma atribuição complicada, né? Diferente de todas as outras, né? Mas isso acontece, porque chama atenção o salário. Você falou na palavra eleição, as pessoas querem, né? Sei lá, ganhar. Então atrai até falsos documentos, se você quer Ah, eu saber. conheço isso, eu conheço. Então, Não vou e falar porque nomes. vamos ficar quietinho aqui. Porque é algo do interesse das pessoas. E aí a pessoa não tá preocupada com o que ela vai fazer e da responsabilidade que ela Verdade. Eu acho que ela não tem nem ciência Não do que tá. ela, com que Não. ela vai lidar. tem nem ideia do que é ser um conselheiro, né? Ela simplesmente quer a função, quer o status, né? O status, É o aí status. o salário é razoável pro mercado, Mas entende? cá pra nós, o salário de um Não, conselheiro... para a função dele, Não, isso não é esquece, nada. esquece. Ele tinha que ganhar, e Muito ainda mais. acho pouco, o valor de um deputado. O valor de um deputado, né? Vamos lá, uns 33 mil mais ou menos. Nossa, né? eles iam ficar felizes. Um valor de um viu? deputado, pelo amor de Deus, né? O conselheiro, pela função dele, né? Conheço pouco, Uhum. mas conheço, né? E Ele as fica coisas que eles passam. o plantão, 24 Aham. horas, o telefone tem que Ele estar não tem vida, disponível. não tem vida, né? Né? Exatamente. E eu Isso não que tô é falando fácil. aqui querendo pregar contra o conselho tutelar, mas pela função dele, né? A importância dele. Sim, é importantíssimo. E a falta de atenção do município, a falta de atenção dos órgãos para esse tipo Sim. de função. Onde o conselheiro tem que estar lá disponível, né? O salário não é nada, o risco que ele corre, O risco, né? exatamente. Que às vezes entra numa comunidade e vamos cair para dentro desse assunto, entra para E dentro da assim, comunidade. ele não é bem visto. É diferente do assistente social que vai entrar na comunidade, entende? Sim. Quando chega o carro da prefeitura e desce lá, poxa, veio ajudar alguém. Quando chega o carro do conselho e desce lá, veio pegar a criança de alguém. Você Ele imagina prejudicar uma como família. eles podem ser recebidos? E aí, até você explicar que a função dele é a proteção, é complicado, porque a proteção para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Exatamente. Né? Ela é relativa. Então é uma função muito, muito perigosa, assim, de correr muitos riscos. Deveria ter insalubridade, etc. Essas coisas que eles agregam aí no Com certeza, no né? salário. Já pra garantir que a pessoa vai ficar insalubridade mesmo. e tudo mais, se tiver direito, né? Não é fácil, não. Eu admiro muito a função do conselheiro, todos que estão e que participaram do processo, né? Eletivo sabem disso, porque eu estava próxima e eu falava mesmo. De maneira honesta, sem fraudar documento. Sem, por favor, né? Trabalhou com criancinha mesmo? Por favor. Por favor, hein? E assim, e o trabalhar com crianças, né? Não é, sabe? Cuidar do meu sobrinho. Isso. Não é. Trabalhar com criança, sim. Eu Cuidar do meu falo sobrinho. de cuidado na área social, porque é diferente, é diferenciado do filho da gente que tá lá protegidinho, que nunca faltou nada, entende? Nada, o básico pelo menos, é diferente. Não é você, né, dar aulinha aqui na escolinha particular, você entende? É diferente. sim. Então é por isso que acontece de aparecer os documentos diferentes lá. Ai, meu Deus. Mas é uma das mais importantes funções nesse sistema, sabe? Que garante direitos aí de criança e adolescente. É um mecanismo muito E nem importante. sempre são valorizados, até pela própria rede, tá? É injustiçado, porque ele tá ali com a função de garantir o direito da criança, né? E o direito daquele ciclo ser quebrado.
daquele ciclo ser quebrado. Quantas vezes, Cíntia, quantas vezes nós vimos famílias, né, sendo, deixando a criança vulnerável, ali, a criança vulnerável, o pai usuário de droga, a mãe com 5 filhos, mais um na barriga, né? Nada contra, pessoal. A questão é outra, né? Sem estrutura alguma, né? E às vezes o conselheiro vai lá para poder garantir os direitos das crianças e não simplesmente retirar ela dos pais. Ela tá fazendo uma função de proteção mesmo, sim, né? Bom, os pais não estão conseguindo. Peraí, eu vou ser parceiro do pai, eu vou ser parceiro da mãe. A gente vai conseguir. E a dificuldade que o pai tá tendo, a mãe tá tendo, é à medida do possível, é claro, sim, né? É tentar ser suprida aí. É isso que a gente conversou sobre o papel deles, que não é simplesmente ir lá e tirar. Ele vai identificar ali o problema daquela família e vai fazer os encaminhamentos, porque não é ele quem vai atender ou acompanhar. Mas se o pai tá desempregado há não sei quanto tempo, a mãe tá doente, não consegue acessar a saúde, você quer o quê? Que a criança esteja onde? Os filhos vão estar na rua, vai largar porque ela não tem exatamente condições, né, de cuidar. E aí o conselho faz esses encaminhamentos. A gente está dando um exemplo simples, sim, né? Sim. Mas é isso, é basicamente isso. Ele identifica aquele problema e, em razão da criança, da proteção daquela criança, ele direciona para os órgãos competentes aí para, de alguma forma, tentar suprir e modificar um pouquinho daquela situação. Eu vejo essa questão de família, estrutura, encaminhamento. Até a gente estava falando a respeito dessa geração perdida. Eu vejo que tudo está muito rápido. Você está até comentando a respeito do marido que agride a mulher e tal, né? A mulher que se submete ao marido e tal. E a gente vê nessa geração muitas meninas de maneira desestruturada, descabeçada, né? Se coloca em risco. E aí surge uma situação que cria, né? Nasce um indivíduo, né? Fruto de uma atitude descabeçada, né? E a criança não tem nada a ver, cara. E aí, quando acontece dessa criança ir para o conselho tutelar, e a gente vê isso semanalmente dentro de um trabalho que a gente faz com mulheres, né? Sem estrutura alguma e muitas vezes a mulher sendo ficando vulnerável, né? Se colocando numa posição de risco, né? E eu acho muito preocupante porque a gente não sabe aonde vai parar isso daí. Porque se o poder público age, ele é ruim. Se ele não age, continua sendo ruim, entendeu? Então, o ciclo, ele continua. E eu fico muito preocupado. Eu não entendo, não sou especialista de nada. Eu conheço a minha área. Não sou especialista em nada, eu gosto de conversar, né? Já perceberam, né, pessoal? Eu gosto de conversar pra caramba. Mas é fazer algumas perguntas, porque a gente vê as coisas tão descontroladas e essa preocupação que você tem de fazer com que o básico funcione, até mesmo dentro do que você faz, fazer com que o básico funcione. Eu vou, igual meu pai, né? Falar assim, ó, o seguinte, a gente vai apertar o cinto esse mês, né? A gente vai apertar o cinto esse mês. Esse mês a gente não vai ter pizza, né? A gente não vai ter pizza. E aí a gente vê que
a estrutura que uma família deveria ter por falta de inteligência, por falta de cuidado, não tem. E a criança, ela volta a ser vulnerável, ela volta a ser largada, deixada. É claro que hoje em dia a imagem da criança, o cuidado da criança, ela é muito sensível, né? Se a gente falar assim, ó, a gente vai levantar uma doação para ajudar uma família com 5 crianças. Pô, Rapidinho, né? brota gente, né? Mas a gente sabe que o valor de uma família, ela vai muito mais do que ter filhos, Sim. né? Ela vai muito mais do que ter filhos. São elos que são criados, né? E às vezes por falta de cabeça, por falta de inteligência, por falta... eu não falo nem falta de estrutura, porque tem muita gente que é pobre, sem estrutura nenhuma, e da educação e a base. É a sabedoria, né? Acho a palavra certa. É a educação do raciocínio mesmo, do saber, né? Que a pessoa às vezes é incapaz, né? Não consegue. Não aprendeu, não teve. E aí acaba, né? Reproduzindo. A gente teve um... Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto.